Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho conversando sobre mediunidade do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa do Riacho, né? Como prometido, a gente voltou hoje para falar com Ulisses novamente sobre efeitos físicos, né? Mas antes disso a gente vai falar sobre dar algumas informações, que é, primeiro, a gente está fazendo entrevista sem máscaras, né? Porque a gente conseguiu adequar a nossa distância, 1,5 metro, mais um pouquinho de distância um do outro. A gente vai fazer hoje sem as máscaras, num ambiente mais arejado, bem mais tranquilo, então respeitando todas as orientações que nos são passadas, né? Outra coisa que eu gostaria de falar primeiro é dar os parabéns ao Jeff, que completou 50 anos nessa semana, né? São meio século aí de muito estudo, de muito aprendizado, de muitas pessoas que passaram pela casa, um depoimento sensacional que foi feito, um trabalho muito bacana dos trabalhadores da casa, uma homenagem singela, mas de coração, muito bonita, ficou sensacional, né? Participação do Ulisses, de todos os nossos presidentes, vice-presidentes, de todos os trabalhadores, aqueles que já deixaram sua marca na casa e que ainda fazem parte dessa casa que nos acolhe, nos ajuda, nos ampara e nos convida ao estudo do Espiritismo ao aprendizado. Então, mais uma vez, parabéns ao Jeff pelos 50 anos, que os próximos 50 a gente consiga fazer uma história bacana aí também, ok? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre efeitos físicos, como prometido, né? Que aí a gente tem como referência lá o Livro dos Médiuns, a segunda parte das manifestações espíritas, né? Eu coloquei algumas referências aqui para a gente começar a conversar, que é do capítulo 1 até o 13, mas tem muito mais informação, mas na realidade todo o livro fala sobre, tem um pouquinho de efeito físico. A gente não consegue falar de espiritismo sem falar de efeito físico, né? Sem deixar de mencionar. Vamos lá, né? Então, Ulisses, mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos hoje conversar sobre efeitos físicos, como a gente prometeu, né? Vou te pedir para fazer as suas considerações iniciais. Fique à vontade. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos, né, em nome de Jesus, em nome do nosso querido Francisco de Assis, que a gente pede a inspiração e iluminação desses mentores dessa casa, para que possamos decorrer ao longo dessa conversa, né, que seja ela com muito carinho, com muito amor a todos nós, né? Muito obrigado, né? E assim também não posso deixar de parabenizar aí os 50 anos dessa casa maravilhosa que sempre nos acolheu e nos acolhe com muito amor e com muito carinho também. Claro. Bom, então vamos lá, né, Ulisses? Eu sei que o preparo, às vezes, o preparo para a gente poder falar, a gente falou muito sobre isso aqui no primeiro encontro, que é o estudo, é fundamental, e aí vamos hoje tentar trazer um pouco mais para os nossos amigos, para todos que participam da casa, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente experimenta e vivencia todos os dias sobre efeitos físicos, né? Eu preparei aqui um roteirinho, né? Porque a gente às vezes se perde, então fique à vontade. Primeiro, aqui eu estou falando que efeitos físicos, né? Ele é muito bem tratado, esse tema é muito bem tratado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, né? Como eu disse no início, na segunda parte, de modo geral. Ele efetivamente, os efeitos físicos, eles nos trazem uma comprovação racional, lógica e irrefutável da existência dos espíritos e do mundo invisível. Claro, Amaury. Kardec, né, mais precisamente no século XIX, quando começou a movimentação espírita, né, os efeitos físicos, ele foi primordial para que isso tudo viesse à tona e acontecer. Primeiro é a gente saber de onde viemos, né? Que Kardec traz lá, de onde vamos, né? Então, se nós desencarnamos, acontece o quê? Né? Então, a vida após a morte, ela está aqui na nossa base. Sim. E Kardec, nessa época, através dos efeitos físicos, que foi estudado por ele, né? Ele não criou isso, ele estudou isso mais profundamente. Não quer dizer que começou no século XIX, não. O efeito físico sempre teve, sempre existiu.
Só que é uma coisa muito mística, Sim. é uma coisa onírica, né? Que as pessoas não prestavam muita atenção nisso, achavam muito pro lado da magia, do feiticismo, né? Então, ele veio trazer uma coisa que era racional. Sim. Então, os efeitos físicos na doutrina espírita, ele serve justamente para falar que os espíritos existem, né? Que a vida após a morte existe e está ali, está sendo comprovada. E no ano de 1848, mais precisamente 31 de março de 1848, existia na cidade de Harrisville uma família Fox, né? Que a gente hoje, na literatura espírita, quem quiser, vá lá procurando, chamavam das irmãs Fox. Sim. E ali aconteceu os primeiros efeitos físicos estudados pela doutrina espírita, né? Que foram as batidas, os raps, né? Sim. Que da comunicabilidade dos espíritos. E ali foi comprovada essa comunicabilidade dos espíritos, né? Não vou ter tempo de te contar toda a história, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal que está interessado vai querer ler a respeito desse assunto. O efeito físico, então, Mauri, ele vem para comprovar a existência da vida após a morte. Ele vem para comprovar isso. E por que ele veio com efeitos físicos? Porque é o que chama a nossa atenção. Exato. Se chama a nossa atenção, então ele serviu para isso, para chamar a atenção do mundo e chamar a atenção do nosso codificador, Allan Kardec, que era cético, né? Ele era incrédulo. Então, quando ele foi convidado a assistir às mesas girantes, né? Ele, na época, ele disse o seguinte para o seu amigo lá, o Flammarion. Ele falou assim, olha, ele falou com ele, vamos lá, o Rivaio, porque você vai assistir as mesas responderem por batidas, na pancadas dos pés da mesa, batendo, e ali formava como se fosse a tipologia. Sim. Né? Ele trazia batendo as batidas das mesas, ou seja, 1EA, 2EB, 3EC, e aí sucessivamente. Ali se formavam perguntas e respostas inteiras. Perguntas não, a pergunta eram feitas para os vivos, mas os mortos responderiam por pancadas, mas demorava muito. Né? Mas Kardec foi convidado, e a primeiro convite de Kardec, ele disse ao seu amigo que não iria. Ele falou assim, a menos que você me prova, né, que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, caso contrário, são histórias que me fazem para dormir em pé. Exato. Então ele falou assim, ele era cético, mas logo em seguida, depois de 1855, ele aceitou o convite. Sim. E foi na casa de Madame Pramaison assistir às mesas gigantes, né? E lá ele viu muita gente brincando, se divertiam com aquele momento daqueles efeitos físicos, ficavam brincando mesmo, era uma coisa de brincadeira, para chamar a atenção do mundo, né? Sobre aquelas brincadeiras que existiam ali. E quando chamou a atenção do professor Rivaio, né? Ele falou uma coisa interessante, que ele falou a frase dele que citou, e está lá no livro Obras Póstumas, que fala o seguinte: enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, e eu entrevia naqueles fenômenos uma lei da natureza que ninguém pensou em conhecer, e eu me propus a estudá-la. Olha o foco que ele deu, enquanto todos se divertiam, e eu me propus a estudar um efeito que ele chamou lei da natureza. Se é lei da natureza, é natural, está com a gente. Exato. E aí veio todo sistematizado, estudando metodicamente cada capítulo, cada coisa, e foi entender aonde foi criado então o livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, né? Hoje com 1019 perguntas, onde Kardec faz a pergunta e os Espíritos nos respondem na parte intelectual. Entendi. Isso aí me lembra, inclusive, um comentário que Allan Kardec fez, naturalmente, depois que ele já tinha evoluído bastante na codificação, que ele disse que o Espiritismo viveu 3 momentos. O primeiro da curiosidade, o segundo do estudo e o terceiro da prática, que é o que a gente está vivendo hoje. Né? Ou seja, a curiosidade efetivamente foi o que instigou o próprio Allan Kardec a iniciar o trabalho da codificação. E não tinha, hoje, depois que a gente já estudou, já aprendeu muita coisa, já vive muita coisa da doutrina, a gente não consegue entender ou buscar nenhuma outra fonte que gerasse curiosidade. Né? Porque qualquer outra
tipo de fenômeno que não fosse um físico, um efeito físico, geraria simplesmente mais um fato para se debochar, para se falar, paranormalidades e etc. O efeito físico não, ele era ali latente, ele aconteceu, as pessoas viam, ouviam, sentiam aquilo. Isso gerava curiosidade. E pegou até o cético de Allan Kardec para poder estudar o assunto. O interessante, Amaury, é que a gente percebe que naquela época lá, mesmo dos efeitos físicos vindo, atraindo as pessoas pela curiosidade, né? Sim. Esses efeitos já aconteciam antes, Sim. né? Só que eles precisavam então ser estudados. É o que você falou. Esses momentos que o Espiritismo passou, e que é o momento que a gente está passando agora, que é do aprendizado, e aí o vivenciamento dessa doutrina espírita, ele vem trazendo, ele vai tirar as coisas lá do fantástico, do maravilhoso e dos milagres, né? Para trazer isso para dentro de uma lei natural. Existe uma explicação para tudo. Sim. Aonde a ciência, até onde a ciência explica, o Espiritismo segue. Onde a ciência para, o Espiritismo segue em diante. Nós fomos lembrando aí, de quando a gente se torna, o Espiritismo é ciência, religião e filosofia, a gente vai voltar um pouco para dizer que o Espiritismo trabalha com a ciência, ele não trabalha sem a ciência, ele é ciência. O Espiritismo é ciência. Sim. Coisas que a ciência até o século passado não sabia ou não interagia, ele vem trazendo coisas que a ciência então não aceitava e que hoje já passa a aceitar. Então, ela é uma evolução. É uma evolução. É claro, os espíritos estão um passo à frente da gente. Então, eles trazem coisas novas, né, que a ciência tem que realmente estudar e comprovar e trazer aquilo como fato. Sim. Né? Sim. Então, isso também é uma contribuição que o Espiritismo nos dá e vai continuar nos dando ainda. Perfeito. Né? Mas como nós encarnados, somos essencialmente matéria, né? A gente fica natural, assim como Allan Kardec esteve no momento dele, céticos às vezes. Mas vem cá, o Espírito vai vir, vai fazer isso, vai acontecer. Eu não consigo ver, não consigo perceber, não consigo sentir isso, né? E essa questão material, e os espíritos trazem para a gente, Allan Kardec trouxe com muita propriedade para a gente, que os espíritos, eles não, por si só, eles não têm matéria, o princípio inteligente não é revestido de matéria, por assim dizer, né? Ou seja, por si só ele não consegue atuar sobre a matéria. Como é que funciona isso para a gente tentar entender melhor, passar para os nossos amigos também, como que um espírito que, princípio inteligente, não consegue agir por si só na matéria, como é que ele consegue gerar as pancadas, os raps na madeira, fazer as mesas se levantarem, como é que fala, você mover um objeto de um lugar para outro, enfim, a própria fala, né, a pneumotografia, a escrita direta, enfim, são tantos os efeitos que às vezes não dependem da interferência de nós, médiuns, humanos ou matéria. Como é que isso acontece? Então, acontece da seguinte forma, muita gente pergunta assim, mas como se o espírito não é matéria, né, ou pelo menos é uma matéria quintessencial, da qual a gente não conhecemos bem, como é que consegue movimentar uma cadeira? Como é que não é isso aí a pergunta? Exatamente. Então, como é que consegue movimentar os móveis e tal? Existe, então, ele tem que ter um auxílio material para que isso aconteça. Isso. E não vai acontecer se a gente não tiver um auxílio de um médium, que a gente chama de médiums de efeito físico. Certo. Esse médium de efeito físico, ele pode ser voluntário ou até involuntariamente, que a gente chama aqui então de doação de energia, doação de ectoplasma. Essa palavra, ela não foi cunhada pelo Kardec, ela não foi escrita pelo senhor Allan Kardec, não existe ela no livro dos médios, nada, da codificação, nem no livro dos espíritos. Né? Essa palavra, ela foi trazida para a gente pelo senhor Carlos Richer. Ele estudou mais esses fenômenos físicos e descobriu que todo médium de efeitos físicos, ele exala essa energia chamada de ectoplasma. Com essa energia, os espíritos desencarnados, eles conseguem atrair essa energia misturada com a deles e conseguem movimentar a matéria inerte. Então, ou seja, o médium de efeitos físicos, ele tem esse, entre aspas, poder de transportar
essa energia, que é do ectoplasma, aonde os espíritos, fazendo uso do ectoplasma do vivo, com a energia deles, dos próprios espíritos, eles conseguem movimentar a matéria. Como você falou, barulho, a tipologia, a voz direta, né? Então, tudo isso aí, a materialização em si, do próprio espírito, depende sim da doação do ectoplasma. Quando eu digo que é direta ou indiretamente, é como se a gente, se eu fosse um médium de efeito físico, eu posso não saber que eu tenho essa capacidade, esse dom de efeito físico. Isso é involuntariamente. É como se fosse uma energia. Quem percebe isso, efetivamente, é o espírito que percebe que você tem essa capacidade, essa facilidade de doar e faz uso disso. E faz uso disso. E às vezes sem eu perceber. Entendi. É como se eu tivesse aquela capacidade de atrair as pessoas para o magnetismo. Isso provoca alguma coisa em mim, enquanto doador, enquanto médium de efeito físico? Eu sinto alguma coisa, causa um mal-estar, ou eu sinto bem? Funciona? Boa pergunta, Mauri. Quando essa doação ela é involuntária, é uma doação menos intensa. Sim. Então, os espíritos não conseguem muita coisa com aquela doação simples. Conseguem movimentar mesmo o material, conseguem ali fazer um barulho, conseguem fechar, abrir uma janela, derrubar uns pratos na cozinha, arrastar uma corrente. Assombração, né? Assombração, daquelas casas antigas, olha que você vê. Então, aquilo ali, para ter uma casa assombrada, tem que ter um médium de efeitos físicos. Próximo àquela casa, ali bem próximo, ou então para a pessoa que está vendo, está sendo assombrada, pode ter sido ela mesma, né? Isso. No livro Céu e Inferno tem uma história interessante, mas não vamos entrar nesse circuito. Quem leia o livro Céu e Inferno, é uma excelente dica, leia, o livro é excepcional. Que vocês vão encontrar bastante coisa sobre efeitos físicos lá também. Mas respondendo a sua pergunta, o médium, quando trabalha numa casa espírita, trabalhando com efeitos físicos, com materialização, coisa que não é mais utilizada, que nós já passamos dessa época, né? Sim, da curiosidade. Lá do 1848, até 1857, 1861, até ali se usou. Hoje não se usa mais, não precisamos mais da curiosidade, nós já passamos. Tá no passo hoje está no entendimento disso e na... Exato, então nós não precisamos mais dessa parte de utilizar métodos de efeito físico. Né? Mas, voltando, quando existiam ainda essas reuniões de materialização, inclusive Chico participou de algumas, né? Teve um puxãozinho de orelha dado ao Emmanuel, mas existia essa possibilidade, o Divaldo também fala muito sobre isso. Sim. O médium se desgasta muito, porque ali ele precisa de doar muito ectoplasma. Sim. E aí ele tem a vontade de doar. Então ele está maximizando essa vontade, nessa doação. Então ele fala que numa reunião de materialização, o médium chega a perder até 3 quilos. Eu não vou emagrecer, tem muita gente que está precisando disso. Eu vi um cara pegar uma barriguinha, seria ruim, não. Verdade. Mas é isso. Então ele chega a ser um pouco prejudicial, sim, para o médium de efeitos físicos daquela época. Tá? Ele vai sentir uma fadiga física muito grande. A gente estava falando aqui de assombração, né? A gente brincou aqui a respeito disso, e efeito físico não tem jeito, né? A gente vai lembrar disso de qualquer forma. E aí se disse que para que um espírito possa causar esses efeitos dentro de uma casa, de um ambiente qualquer, ele precisa de alguém, de um médium ou de um doador, né? Vamos chamar especificamente um médium que está lá predisposto a isso. Essas assombrações, elas acontecem, vamos chamar de assombração para que todo mundo tenha entendimento, né? Para desmistificar, inclusive, a ideia de assombração. Essas assombrações, elas acontecem porque eles querem assustar as pessoas que moram ali, querem incomodar aquelas pessoas que estão ali, aquelas pessoas que estão dentro daquela casa, que vivem naquele ambiente, elas provocaram naquele espírito alguma coisa ruim. Aí a gente começa a entrar até em outra seara, mas ainda tendo como origem o efeito físico. E isso gera um medo muito grande, até mesmo dentro de muitos espíritas, né, que não conhecem o assunto, temem isso. Tem isso? Tem essa relação? Como é que funciona? Tem. O que acontece, Maurício? Vamos responder da seguinte forma, sem entrar naquele segundo tema, e a gente pode até depois falar um pouco mais para frente sobre obsessão, né? Sobre essa parte que os espíritos vêm nos incomodar. Mas existe também espíritos doventeiros, existem espíritos brincalhões, né? Aqueles espíritos que querem só se divertir.
com o assusto da gente. As casas mal assombradas que a gente fala, qual o objetivo que existe ali? Nenhum. Se não existe o objetivo, esses espíritos às vezes vêm para nos brincar com a gente. Sim. Né? Nos fazer assustar mesmo. Então, o que você falou, né? Os assombrações. As né? assombrações. Então eles vêm realmente brincar com a gente sem objetivo nenhum. Mas já existem casos também que vêm com o objetivo. Se o desencarnado quer se comunicar conosco, ele vai utilizar os meios que ele tem, que é fazendo os barulhos, né? As pancadas. Então, se alguém entrar numa casa e ouvir aquelas pancadas, essas pancadas forem inteligentes, que vale realmente citar essa passagem, porque existem pancadas que não são inteligentes, são um movimento da matéria. O assoalho da minha casa faz um barulho todo dia à meia-noite. Pode ser a dilatação da madeira, Exato. né? Pode ser deslocamento do material. Então, como é que a gente então, Mauri, vai descobrir se é um efeito inteligente ou se é um efeito físico da matéria? Efeito inteligente causado por espírito. Por exemplo, uma batida que acontece na sua casa, no mesmo horário, então, no caso, pode ser o efeito da própria matéria, ou então pode ser um efeito inteligente, um espírito querendo se comunicar. E como é que a gente vai descobrir isso? Faz uma pergunta para ele. Pergunta, igual as irmãs Fox fizeram. Faz uma pergunta, é um espírito? E ele respondeu com 2 batidas, né? 2 para sim, 2 para não. Houve ali uma comunicabilidade. Então é um efeito inteligente. Então aquele efeito físico que estava acontecendo, que eram as pancadas, pode ser comprovada como um efeito inteligente, porque ele respondeu às perguntas. Mesmo que se com sim ou com não, ele foi inteligente, houve uma resposta inteligente. Se for só um efeito de dilatação do material, não vai ter uma resposta. Você pode perguntar para o seu assoalho que está fazendo barulho todo dia à meia-noite: o assoalho é um espírito que está movimentando o assoalho vai estar nem aí para você. E não existe uma inteligência. Agora o espírito não, o espírito é inteligente. Se houver essa necessidade dele comunicar, perguntou. Agora, a dica é: não faça essa comunicação em casa, né? Porque se o espírito está ali tentando comunicar com você, você já identificou que é realmente um espírito que quer se comunicar, para por ali, faça uma prece, faça a sua oração, o Evangelho no Lar, que é muito importante, vai ser um tema também de estudo nosso, né? Sim. A importância do Evangelho no Lar. Mas, então, se houver essa identificação desse espírito, a gente procura uma casa de oração, faça uma prece para esse espírito que vocês sabem quais são. Se é um parente, geralmente vai ser um parente, né? Faça uma oração para ele precisando ali de ajuda, e aquele momento ali nós não podemos ajudá-los, não. Quem pode ajudar é Jesus. Quem pode ajudar é a equipe espiritual que está ali para isso. Você acabou de responder o que eu ia te perguntar agora a seguir, que é exatamente a diferença entre as manifestações inteligentes e os fenômenos físicos, as manifestações físicas propriamente ditas. Você acabou de dizer aí, esclarecer para mim. Se ela é inteligente é porque ela tem propósito, se ela não é porque está só, ou é um efeito natural da matéria, ou é alguém que está lá simplesmente querendo se divertir às nossas custas, né? A gente vai, vamos seguir aqui, tem mais uma ou 2 perguntinhas, se a gente conseguir seguir em frente. A bicorporeidade é uma forma de manifestação física? É uma forma de manifestação física. A bicorporeidade, você lembra que a gente falou sobre a materialização? Sim. Tá, ela vai depender disso também. Só que a gente falou isso lá no animismo, vocês lembram? Sim, que é a parte do espírito, sim. Mas ela também é uma manifestação física também. Só que aí, neste caso, não é necessariamente de um espírito externo, é minha mesmo agindo, mas eu também dependo do ectoplasma de um terceiro, ou eu uso o meu mesmo? Não, você está usando sua própria coisa. Você não precisa de um agente externo. A bicorporeidade, ela é anímica, né? Então ela é puramente anímica. O que acontecia com Antônio de Pádua, com Eurípides Passanufo, né? Sim. Então, mas ela não, ela é anímica, ela é inerente ao próprio espírito. E aí, para a gente poder encerrar por hoje, a gente tem muito assunto que a gente poderia falar aqui, mas não dá, a gente tem que respeitar um tempo, né? Eu relacionei alguns exemplos aqui só para a gente poder identificar, porque às vezes as pessoas não conseguem entender que determinado tipo de manifestação é física, se não é. Por exemplo, ruídos
ruídos, barulhos, objetos que se movimentam, a gente já falou sobre isso, materialização, você falou, aparições, transfigurações. Isso também pode ser considerado, a aparição e a transfiguração também pode ser considerado como um efeito físico? A aparição é o efeito físico. Se para ser um efeito físico, porque ela tem, a própria palavra diz físico, sim, eu consigo ver, você consegue ver, qualquer um consegue ver. Eu consigo perceber por qualquer um dos meus sentidos. Audição, tato, isso. Ou seja, um cheiro, um perfume. Aí o cheiro, a gente tem um exemplo muito claro de Joana de Ângeles, né? Sempre que ela aparece, sente o perfume de rosas. As cores da Edelweiss, né? Exatamente, a gente tem isso. Então, mas se eu percebi pelos meus 5 sentidos físicos, o cheiro, ou no caso do olfato, o paladar, a visão, a audição, é físico. Se é físico, se eu percebi pelos meus sentidos físicos, então aquele sim, é um efeito. Transfiguração, a materialização e tudo, porque muita gente confunde com algumas coisas. Exato. Eu estou vendo o espírito, está ali na minha frente, eu estou vendo ele, né? Isso é efeito físico? Quem está vendo? É só uma pessoa que está vendo? Se for só uma pessoa que está vendo, não é efeito físico, é um efeito mediúnico. Sim. Tá? Que aquela pessoa que o está vendo, ela consegue, através da sua mediunidade, ver o espírito. No caso, ele é o vidente, um palavra evidente para ver as coisas da matéria. Então, ele está vendo, tá, mas é só ele. Eu, que estou do lado dele, não consigo ver. Então, não é efeito físico, é um efeito mediúnico. Se esse espírito fizer visível para mais de uma pessoa, para aquele médium e para mim também que não sou médium, para você que não é médium, para o outro que não é médium, aí acabou, não é efeito mediúnico mais, já é efeito físico. Ele já conseguiu se materializar através da doação do ectoplasma do médium de efeito físico e consegue ser visualizado por várias pessoas, por todas as pessoas no caso, que faz parte desse mundo físico. Perfeito. Ulisses, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui. Pode ter certeza que nós vamos convidar novamente para a gente poder conversar mais sobre mediunidade, sobre evangelho, sobre a doutrina de um modo geral. Vamos ter outras oportunidades, outros encontros, mas por hoje a gente vai ficar nos efeitos físicos, né? Então, agradeço a todos pela companhia. Não esqueçam, é claro, de ir lá no nosso canal, se inscrever, clicar ali no gostei ali embaixo para a gente poder estar melhorando a cada dia mais e atingindo, saber quem a gente está atingindo e saber para quem a gente vai fazer esse trabalho todo, que é muito bacana, né? Então, dê seu comentário, fale com a gente. Se quiser, manda um e-mail para a gente, depois a gente vai colocar lá o nosso e-mail para a gente poder conversar mais, ok? Muito obrigado a todos. Se quiser fazer a sua despedida, fique à vontade. Obrigado, Amaury. Obrigado a todos pelo carinho, pela paciência de nos ouvirem, né? E igualzinho o Amaury falou, vamos ter outros estudos aí com outras pessoas. O Renato Ramos também vai dar a oportunidade de falar para a gente também. Então, seria legal a gente seguir esse canal, que é muito interessante, é uma bela uma atitude aí que o Amaury nos proporcionou para a gente fazer mais uma divulgação, né? Que é o que a gente pode fazer pelo Espiritismo, é divulgar, né? E esclarecer as pessoas também. E fazer um trabalho, a gente não pode esquecer do Resgatando Allan Kardec, né? Lembrar de tudo que ele fez, todo o início dele.